Obrigado, senhor presidente, senhor vereador Rafael Gataz. Queria agradecer também ao vereador Jefferson Moura, ao vereador Raimon, pelos cumprimentos, aos demais colegas que me cumprimentaram aqui nos corredores, servidores da casa. Bom, senhor presidente, foram precisos poucos dias para que tudo que nós falávamos sobre o golpe contra a presidente Dilma se confirmasse. Nós falamos, mais uma vez, nessa tribuna e outras tribunas pelo país, que o principal objetivo ao se tentar o impeachment da presidente Dilma era fazer uma operação abafa da Lava Jato. Um grande acordão para tentar impedir que a Operação Lava Jato atingisse as lideranças dos partidos tradicionais do nosso país, PMDB, DEM, PSDB e tantos outros. Também dizíamos que um dos objetivos do golpe era impor ao povo brasileiro uma agenda, impor ao povo brasileiro um programa que não seria eleito nas urnas. O programa está sendo apresentado pelo presidente golpista Michel Temer. É um programa radical de ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, um programa de ataque radical à saúde e à educação pública do nosso país. Querem tirar direitos dos aposentados e querem tirar direitos também dos trabalhadores que já estão na ativa, com uma reforma da Previdência que, entre outras questões, deve aprovar uma idade mínima para aposentadoria, que vai obrigar trabalhadores brasileiros a trabalharem mais de meio século para poderem se aposentar. Aquele rapaz, aquela moça que começam a trabalhar ainda na adolescência, com 14, com 15 anos, vão ter que trabalhar mais de 50 anos para poder se aposentar, se essa reforma da Previdência for para frente. Querem resolver o problema do orçamento do país sem mexer na brutal desigualdade do nosso sistema tributário. Dizem que não há recursos, mas não querem fazer como muitos países desenvolvidos que estabelecem uma estrutura de impostos progressiva que faz com que o cidadão mais rico pague mais percentual da sua renda como imposto do que o cidadão mais pobre. Que é o que acontece no Brasil. Nós temos uma carga tributária regressiva. Quanto mais pobre o cidadão, maior o percentual dos seus rendimentos que é pago como imposto para o Estado. Quanto mais rico o cidadão no Brasil, menor o percentual da sua renda que é entregue como imposto para o Estado. Apresentam que tipo de solução? Um tipo de solução que garante os lucros, que garante que as classes dominantes continuem abocanhando a maior parte do bolo do crescimento do país e fazem com que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras sejam cortados para financiar o Estado. Querem fazer com que se gaste ainda menos com saúde e educação, num país onde a saúde e a educação ainda são absolutamente precárias. Precisa de mais investimento e não de corte
de verbas, precisam de mais pessoal e não corte de pessoal. Estamos pagando o preço, não apenas dos erros cometidos nos últimos 12 anos, 13 anos, 50 anos, estamos pagando o preço de uma história onde as classes dominantes desse país impedem que a gente enterre o nosso passado colonial. Vivemos as consequências de sermos um país que em pleno século XXI continua a viver da venda de matéria-prima, que hoje eles gostam de chamar de commodities. Um país que tem como uma das suas principais atividades econômicas o plantation, que hoje eles gostam de chamar de agronegócio. Um país onde a mineração, a extração de minério de ferro e de outros recursos minerais são também uma das partes mais importantes da nossa economia. Um país assim é um país que sempre vai viver ciclos de ilusão de que estamos superando os nossos problemas quando os preços das matérias-primas no mercado internacional ficam elevados. E a dura realidade de sermos um país pobre sempre que o mercado internacional esfria e o preço das matérias-primas cai. Precisamos superar esse passado colonial. Mas para superar esse passado colonial, o trabalhador e a trabalhadora brasileira precisam se unir, precisam se organizar, precisam lutar para derrotar o pacto macabro entre a aristocracia rural e a burguesia industrial, que desde o final do século XIX estão de braços dados, impedindo toda forma, toda tentativa de transformação dessa realidade. Deram um golpe em 1964 para impedir que essa realidade fosse transformada. Capturaram o Lula e o PT, que aceitaram se submeter a essa lógica de nada transformar, de nada mudar, desde 2002, quando publicaram a Carta aos Brasileiros. Mas a autocrítica que precisa ser feita, ela não tem que ser feita apenas por um setor da esquerda. Alguns têm mais responsabilidade, outros têm menos responsabilidade. Mas parece que o conjunto da esquerda brasileira se esqueceu, desde o final da ditadura militar, que o Estado é resultado da correlação de forças na sociedade. Quase todas as organizações políticas de esquerda, no pós-ditadura militar no Brasil, priorizaram a disputa do parlamento, a conquista de prefeituras, a conquista de governos de Estado, a disputa por dentro. Paramos de fazer a disputa por fora. Temos que voltar a fazer a disputa por fora. Não podemos perder o sentido da luta de classes. E a prioridade de quem quer transformar a realidade brasileira tem que ser aumentar a força política da classe trabalhadora, da juventude e dos setores oprimidos da nossa sociedade. Precisamos voltar a priorizar a organização dos grêmios estudantis, dos centros acadêmicos e dos DCEs. Os trabalhadores, as trabalhadoras têm que olhar para o seu sindicato, precisam saber se o seu sindicato representa a categoria ou se está capturado pela burocracia sindical. E precisamos atuar para transformar os nossos sindicatos pelegos em sindicatos combativos. Temos que olhar de novo para os nossos vizinhos e chamar os nossos vizinhos a atuar nas associações de moradores, a organizar a luta
em cada bairro, em cada rua, em cada esquina, a luta pela saúde pública, a luta pela educação pública, a luta pela reforma agrária, pela reforma tributária, pela desmilitarização da polícia militar, a luta pela derrubada desse Estado, esse Estado aristocrático, esse Estado que no Brasil só serve para reproduzir a riqueza da minoria. O povo brasileiro precisa aproveitar esse momento em que a luta de classes fica mais clara do que de costume, para compreender que somente a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, da juventude e dos setores oprimidos, pela derrubada desse Estado e pela construção de um outro Estado, é que vai ser capaz de realmente construir uma civilização nesse país que seja pautada pela fraternidade entre as pessoas e pelo respeito aos direitos humanos. Temer, o usurpador, está pelo menos servindo, está pelo menos prestando um serviço ao povo brasileiro, está deixando claro o caráter aristocrático, o caráter de classe do Estado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.